Vivam todos. Em primeiro lugar, agradecer-vos as mensagens, as respostas que tenho recebido. E em segundo lugar, partilhar que realmente não é nada fácil converter em perguntas estes textos da liturgia que são tão singulares e são tão profundos. Depois de, na passada semana, termos escutado a parábola do administrador desonesto, hoje o Senhor coloca-nos perante uma parábola que toda ela é muito desconcertante, porque ela fala diretamente sobre o pós-morte. Há outra, assim, quando em Mateus Jesus diz que no fim dos tempos o Senhor colocará à direita e à esquerda, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, colocará à sua direita e dirá: vinde benditos, colocará à sua esquerda e dirá: afastai-vos de mim, malditos. É verdade. Mas este texto, de facto, ele tem singularidades. Nós percebemos que ele não quer falar diretamente sobre o que acontece depois da morte. Não é isso que ele está a querer falar. Aliás, é uma história estranha. Porquê? Porque eles veem-se, eles ouvem-se e não conseguem chegar perto uns dos outros. É realmente estranho toda esta história. E depois, em si mesma, também são dois extremos tão opostos, um homem riquíssimo e um paupérrimo, um que não tem nada, um que se banqueteia todos os dias esplendidamente e o outro que até as chagas, ele nem sequer tem forças para afastar os cães que lhe vêm lamber as chagas. E de facto, como o pobre não abre a boca e o rico, que curiosamente faz o pedido mais pequenino e mais simples de todo o Evangelho, que Lázaro molhe a ponta do dedo, umedeça a ponta do dedo para me vir umedecer a língua, para me dar algum consolo e alívio. E depois, percebendo ele que não, a resposta de Abraão é taxativa nesse sentido, como ele se preocupa com os seus 5 irmãos. Estes 5 irmãos, aparece também a mesma referência do número 5 dos maridos que teve a samaritana. E curiosamente parece que na casa do sumo sacerdote também havia outros 5 que lhe eram subordinados e talvez até pudesse ser diretamente avisar quem tinha essas responsabilidades e quem vivia tão ostensivamente em Israel. Mas a verdade é que este texto ele tem uma intenção, que é escutar a lei e os profetas, escutar Moisés e os profetas, escutar a Sagrada Escritura e perceber que há muitos que a têm, mas que não a escutam, mas que não a leem, que não a guardam. E como Jesus diz mesmo, se não escutam a lei e os profetas, se não escutam Moisés e os profetas, tampouco se hão de converter se alguém ressuscitar dos mortos. Parece quase profético, porque realmente Jesus ressuscita e muitos continuam sem acreditar. Ora, eu coloco aqui as perguntas. Escutamos nós como deve de ser os textos do Antigo Testamento? Conseguimos nós desejar e trabalhar para termos a bem-aventurança de Maria? Feliz és tu porque acreditaste no cumprimento de tudo quanto te foi dito da parte do Senhor. Como é que nós escutamos e pomos em prática esta palavra? Porque dizem os padres do deserto, um dos nossos piores pecados é o da distração. Ouvimos, mas não escutamos, ou então escutamos, mas não operacionalizamos. Não convertemos, não vertemos para a nossa vida o que acabamos de escutar. E de facto é isto que Jesus está a dizer. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Foi assim que terminou no passado domingo. Alguns zombaram de Jesus, nitidamente, do que ele estava a dizer. O texto também diz isso. E é para esses que Jesus apresenta esta parábola que é muito inquietante. Que o Senhor nos ajude a escutar a lei e os profetas, a prescrutar a Sagrada Escritura e a perceber que Jesus não a veio revogar, mas veio dar pleno cumprimento. Santa Semana para todos vós.